dia, uma ótima manhã para você que acompanha a TV Canção Nova, Manhã Viva no ar, uma ótima manhã para você. Hoje a igreja celebra São Bento, né? São Bento, o pai, né? O patrono da igreja monástica, né? Da monástica, né? Da espiritualidade monástica, hoje eu estou enrolando, né? Da vida monástica da igreja, né? Todos os beneditinos hoje estão em festa, porque São Bento foi um santo que viveu a vida eremítica, né? Uma vida de penitência, de oração, né? Que se refugiou. Também é o patrono da Europa, né? Também quero aproveitar e mandar um abraço para uma grande amiga, a Áurea Maria, que hoje faz aniversário. Deus te abençoe, viu, Áurea? Um grande beijo para você, me uno em oração. Mais tarde vou mandar uma mensagem a você, né? Muitas vezes na distância não conseguimos nos conversar como gostaríamos, mas estou unida em oração. E hoje também é um dia muito especial. Vamos estar falando, gente, como fazer uma dieta corretamente. É um dia propício, não é verdade? Porque estamos falando de São Bento, um grande homem de Deus que soube viver uma vida de penitência, né, de oração, que soube também, que conseguiu também guardar o seu corpo das paixões, dos prazeres da carne. E hoje também é um dia muito importante para mim, porque hoje também começa um novo tempo na minha vida, porque eu vou fazer o NutriCoach. Vou começar uma reeducação alimentar aqui no Manhã Viva. Eu quis mesmo começar no Manhã Viva para me comprometer com você. Você que é família Canção Nova, né? Comprometer com você, com a sua oração, com sua intercessão, né? Para que você esteja comigo, tá bom? Para você também ter força aí do outro lado, que não é fácil. Muitas vezes a gente, né, desanima, né? As pessoas também, é um processo que exige muita paciência, muita força, muita coragem, muita determinação, muita paciência da nossa parte, das pessoas também que convivem conosco, né? Mas também precisamos de motivação da nossa parte e também das pessoas que estão ao nosso lado, não é verdade? E é sobre isso que vamos falar no Manhã Viva, sobre a reeducação alimentar, sobre como nos cuidar bem, qual é a dieta ideal, como fazer uma dieta corretamente, não é só pegar lá na internet, quero fazer essa dieta hoje, vou fazer essa dieta que está aqui, que deu na minha cabeça, vou tirar isso, fazer... Não, cada um, né, tem que fazer uma dieta adequada, conforme o seu corpo, a sua saúde. E como fazer? Buscar os profissionais de saúde. E para conversar conosco, temos aqui a doutora Cláudia Fernandes, endocrinologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Também Carolina Possato, nutricionista. Bem-vinda, Caroline. Obrigada. E a Verônica Losca, psicóloga e coach. Bem-vinda aqui no Manhã Viva. Vamos estar conversando e já vou chegando aqui pertinho delas para a gente estar conversando sobre estes detalhes, né? E antes de mais nada, quero perguntar para vocês três. Quando uma pessoa deseja fazer uma dieta, o que é preciso levar em consideração? Pode começar com a doutora Cláudia. Eu acredito que a pessoa precisa procurar os profissionais adequados, né? O primeiro passo, na realidade, é ela dizer para ela mesma, eu quero e eu preciso. A partir daí, nós temos os profissionais adequados, que são profissionais da parte emocional, comportamental, da parte nutricional e da parte médica também, né? Porque a obesidade, a gente sabe que ela vem, junto com a obesidade, vem uma gama de predisposição a certas doenças. E nós precisamos, então, verificar se realmente esse paciente, ele está só predisposto ou se ele já tem alguma doença pré-estabelecida que precisa ser tratada junto com essa nova fase dele. Pois é. E aí, muito importante, Rose, são as questões emocionais que influenciam no processo de emagrecimento. Não pode ser uma penitência, né, como São Bento aí, não pode ser, porque tem que ser realmente um processo que a pessoa queira fazer, porque percebe as vantagens e os benefícios para a vida dela. Então, você vai perceber aí com o seu processo, né, vai se descobrir, a gente faz um trabalho grande aí de autoconhecimento, entendendo aí causas emocionais que estão interferindo no processo, né, identificando sua relação com a comida, identificando suas fomes emocionais, e a gente traça metas, objetivos e desenvolve competências importantes para que você atinja a sua meta. Então, é um processo aí de mão dupla, né? É uma parceria mesmo. Isso mesmo. E quando a pessoa ela quer fazer essa dieta, o que ela precisa levar em consideração, né? Se a pessoa já tem essa propensão,
se ela tem um problema de saúde, né? Se ela tem uma diabetes, se ela tem... Então, assim, ela não pode correr o risco de, eu quero fazer uma dieta, eu vou procurar na internet essa dieta e vou segui-la. Qual que é o risco que essa pessoa está correndo? Acho que o principal, quando você fala o que é importante levar em consideração, é tratar o indivíduo como único, né? As pessoas estão acostumadas com esse padrão já moldado, de buscar dieta na revista, na internet, mas cada um é cada um, né? Existem causas emocionais, causas médicas, causas comportamentais, na nutrição, na alimentação, que esse casamento, né? Eu digo que é uma troca de experiência, não é uma coisa ditadora, mas é uma troca de experiência que vai acontecendo e aos poucos a gente vai evoluindo nesse processo. Uhum. Então nós vamos... emagrecimento, né? Nós vamos ver o depoimento da Jerusa e da Elisângela, que passaram por este processo de emagrecimento. Vamos acompanhar. Determinação. Como é difícil nos determinarmos a algo que nós queremos alcançar. Nem sempre nós conseguimos a primeira vez que tentamos, mas sempre é possível para aqueles que não desistem. Eu sempre quis manter a boa forma, né? Eu era solteira, casei, tive uma gestação que não foi para frente, depois tive um outro filho e todo mundo dizia: quanto mais o tempo passa, quanto mais velho a gente fica, mais difícil de emagrecer. E também, depois que você tem filho, mais difícil ainda. E eu ficava pensando, mas eu vou manter o meu número de calça, que é o 38. Só que aí eu fui me desligando das coisas e quando eu percebi, uma prima tinha emagrecido, me deu 4 calças. E quando eu experimentei essas calças, as calças serviram e era 44. Então eu entrei assim em pânico. Falei, agora eu vou voltar para minha calça 38. E me decidi. E me lembro que no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, eu falei, a partir de agora eu vou mudar o hábito alimentar, meus hábitos alimentares. Claro, com muita saúde, com acompanhamento, tirando de fato o que não era bom, incluindo o que é bom. Né? Então tem que ser algo bem orientado e algo com muita responsabilidade, porque nós estamos falando de saúde. Então eu fiz tudo isso para ganhar saúde. E a partir daquilo que eu fui vivendo aqui no trabalho, a Jerusa, que trabalha comigo, ela foi percebendo como a minha saúde tinha melhorado e como também eu havia emagrecido, e ela foi motivada a viver a mesma experiência. Mas a Jerusa agora vai contar pra gente. Jerusa, como que foi para você? Como que tem sido esse novo momento de uma retomada na sua vida? Eu me inspirei na Elisângela, porque em dezembro eu subi na balança e vi que eu precisava realmente emagrecer, porque eu estava muito acima do peso para a minha altura. E aí eu pensei, eu vou fazer, vai que dá certo. E comecei em dezembro, mudei a minha alimentação, mudei o meu jeito de me alimentar. E quando foi em março, eu vi que eu tinha perdido 10 quilos. E aí eu tenho fibromialgia e eu percebi também que a minha fibromialgia eu melhorei 100% depois que eu mudei a minha alimentação. Não só por questão de emagrecer, mas também de saúde, né? Porque a alimentação é tudo, né, na vida da gente. Então, vale a pena, né, Jerusa? Porque nós vemos que podemos tirar muita coisa que não vai nos fazer tanta falta assim, talvez é por costume. E a gente observa que nós estávamos habituados, talvez até viciados, em alguns alimentos que não nos faz bem. E a partir daí, claro, depois que você alcança a sua meta, você pode voltar a consumir aquele produto, aquele alimento com moderação, com muita moderação, nós podemos sim. E aí você vai perceber que você vai ter muito mais saúde, vai ser muito mais feliz. Eu falei aqui daquilo que nós mudamos a alimentação, mas é claro, qual é a sua determinação que você precisa se determinar no dia de hoje? Fica a nossa dica para você. Pois é, gente, determinação, perseverança, foco, né? Eu me lembro quando a Carol, a nossa diretora, falou para mim, Roselane, você tem a coragem de fazer isso, de ser? Eu falei assim, eu tenho. Mas você não tem medo de se expor? Né? Porque assim, falei, não, até para mim vai ser bom, porque eu vou me comprometer. E se eu tenho um compromisso,
eu vou ter a responsabilidade, porque eu vou ter que ter uma responsabilidade com as pessoas. Então, se eu me comprometi com as pessoas, eu não posso frustrar o meu compromisso. Eu tenho que ir até o fim, né? Então, assim, não é que depois que acabar o compromisso eu vou debandar. Não, eu quero ir até o fim. E eu pensei, eu também quero me presentear, porque o ano que vem eu vou fazer 40 anos, né? E eu quero começar, dizem que a vida começa aos 40, né? Então vamos começar, vamos nascer novamente, né? Então vai ser um renascer, eu quero começar novamente um tempo novo na minha vida e eu vou contar com a ajuda de vocês, né? Então assim, eu aceitei o desafio, né? Quero que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Então assim, eu como modelo, no caso, como que é esse processo? Né, levando em consideração os problemas de saúde, né, que eu tenho, como que é feito esse acompanhamento? Tá. Bom, primeiro a gente descarta causas mesmo físicas, médicas, por isso que é importante os exames, né, que a doutora Cláudia vai te acompanhar, vai analisar. Depois a gente entra num programa de 10 semanas, que é o Nutri Coaching. Então a gente vai trabalhar em parceria, né, a Carolina desenvolvendo uma dieta para você, não nenhuma dieta pronta. É uma dieta para você, de acordo com seus gostos também, com um propósito e definindo uma meta, que a gente vai trabalhar juntas aí no processo de coaching. Mas o principal é a gente descobrir o que vai te motivar a fazer esse processo. Ela falou da motivação dela, que era a saúde. Pode ser que a sua seja outras, né? Outros motivos. Então, descobrindo sua motivação verdadeira é que vai te impulsionar para você alcançar a sua meta. E aí a gente trabalha realmente assim, sua relação com a comida e desenvolve competências importantes para que você atinja. Você falou aí do foco, né, da perseverança, da determinação, entre outras. A gente trabalha muito o equilíbrio emocional para te ajudar a trabalhar essa compulsão, né, reduzir a ansiedade. E isso é o mais importante. E aí a gente combate todos os obstáculos que podem acontecer, que podem te impedir de alcançar essa meta. E um dos principais obstáculos que aparecem geralmente são os nossos próprios pensamentos. A gente acaba se sabotando o tempo todo. Então a gente precisa entender, né? Que a gente fica com dó da gente, né? Eu tive uma consulta, né, anterior, na semana passada, eu tive uma consulta com elas e a gente conversava, né? Dos pensamentos sabotadores que nós temos. Ah, mas eu estou tão cansada, eu mereço, né? Um chocolatinho, eu mereço uma comidinha mais gordurosa. Será que eu mereço mesmo? Pois é, será que você não merece ser feliz, né? Ser saudável? Então a gente avalia isso tudo. A gente acha que está dando um presente, mas na verdade nós estamos nos matando, né? É um prazer muito momentâneo, né? Perde o equilíbrio. Então a gente busca muito prazer na comida, mas é um prazer momentâneo. Quantos momentos depois a gente tem de desprazer? Então a gente coloca na balança e você avalia que não vale a pena. Você é mais importante nesse processo. Na realidade é uma escolha, né, Rose? E essa escolha, ela é pessoal. A hora que você se coloca como sujeito daquele momento na sua vida, eu vou te dizer, não é difícil. Eu sei por experiência própria, eu também sou paciente de uma colega, né? E eu sei dos desafios que eu vivencio, divido junto, compartilho com meus pacientes e do meu próprio desafio, né? Então eu vejo que na realidade é o que ela está falando mesmo, colocar na balança. É na realidade fazer escolhas coerentes com aquilo que você planejou, né? Ao estar em família, com uma mesa farta, você pode se alimentar de tudo que está ali de uma forma desregrada? Pode. Mas aquilo ali aquilo é coerente com o que você traçou para daqui 6 meses, para aos 40 anos, no aniversário de 40 anos, você está se sentindo melhor, está com uma saúde mais equilibrada? Então, eu acho que essas perguntas, elas precisam ser primeiro feitas, depois respondidas, mas por nós. Porque às vezes a gente faz uma pergunta pensando no outro, responde pensando no outro. E quando eu falo com meus pacientes, quando você se torna sujeito daquela opção, daquele momento, daquele plano que você traçou, não é difícil. É desafiador, né? Porque eu vejo que você se remodelar, se restringir, não é fácil, mas você começa a ter o benefício daquele empoderamento, não é? Quando você percebe que o seu corpo,
ele é a sua responsabilidade e que você recebeu ele de presente. Olha que maravilha, olha que bênção, não é? A gente recebe um presente e nós temos a responsabilidade como pessoa, como cristã, né? Como ser humano, de cuidar daquele corpo adequadamente. E a gente às vezes esquece por vários outros motivos. Então, quando a gente para e percebe que a gente tem o poder de fazer as decisões em relação ao nosso corpo, à nossa saúde, e que as outras questões, né, que aquelas questões que nos sabotam já não têm tanto poder e que nós podemos pensar e fazer as escolhas adequadas, isso dá um prazer tão grande, além do prazer de saúde, prazer de bem-estar, mas um prazer tão grande que você, aquele cálice que estava vazio, né, ou então estava cheio de coisas, de guloseimas, de gordura, de frustração, de dificuldade, cheio disso, você esvazia esse cálice. E você, de repente, você fala, poxa, eu deixei de ter tudo aquilo que eu gostava e eu ainda não tenho o que eu estou planejando. Mas aos poucos isso vai pingando, você vai enchendo esse cálice de o quê? De autoempoderamento, de confiança, de prazer quando você vê seu objetivo sendo cumprido, a metas pequenas, né, conquistado. Então, isso te dá uma força tão grande que supera qualquer restrição que você tem que fazer. E aí eu digo para o paciente, não é difícil, é até fácil e é tão prazeroso que você fala, poxa, por que eu não fiz antes? Né? Então, mas tudo isso vai depender o quê? Daquele primeiro passo, que é o passo que você está dando hoje, né? Que é difícil. A decisão. Esse é difícil. O primeiro passo. Né? Nós vamos para o nosso intervalo, mas já nós voltamos, mas conversando sobre a dieta e a importância de fazer a dieta corretamente. Até já. Estamos de volta com Manhã Viva, hoje falando sobre como é a forma de fazer a dieta certa, o cuidado de fazer, não é lá fazer qualquer dieta que você encontrar lá no seu computador, na internet e pegar e fazer. Não é assim, viu, gente? O correto é você buscar ajuda de profissionais, fazer exames de sangue, ver se você tem algum problema de saúde, não é? E fazer corretamente. Mas a Canção Nova busca promover sempre encontros de evangelização e vai acontecer a Caminhada Mariana. O Santuário do Pai das Misericórdias está promovendo a Caminhada Mariana de peregrinação que sairá do Santuário do Pai das Misericórdias em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no dia 2 de setembro. As inscrições no Santuário do Pai das Misericórdias, no site paidasmisericórdias.com. Também vai estar acontecendo o aprofundamento, estudo da palavra. O encontro é um encontro fechado, né? A Canção Nova está promovendo dos dias 25 a 27 de agosto. Ela será no Auditório São Paulo, na sede da Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, com a presença do Padre Roger Araújo e da Vera Lúcia Reis. Então, atenção, é preciso fazer a sua inscrição, tá bom? É um encontro fechado e geralmente quando é aprofundamento é necessário fazer essa inscrição acessando no site eventos.cançãonova.com. Quero mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a LN Década, Campanário, Laversa e também Salão Maison Rochá. Vamos acompanhar o VT da Gisela Savioli, trazendo dicas de nutrição. Vamos acompanhar. Pergunta de hoje, que é a dúvida de muita gente, é se existe uma dieta para perder peso de forma duradoura. Sim, é exatamente a abordagem que eu fiz no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Primeira coisa que eu escrevo nesse livro é: eu não acredito em dietas. Porque assim, a dieta, você tem um momento para começar e um momento para terminar. O ideal é você ter uma reeducação alimentar que faça com que você modifique os seus hábitos, porque senão a gente vive naquela eterna sanfona, engorda e emagrece, e o grande perigo disso é que cada vez que você emagrece e aí você está fazendo dieta, o que acontece? Você perde mais músculos do que gordura. E aí quando você engorda,
novamente, você acaba engordando mais gordura do que músculo. Então, toda vez que você fica nessa sanfona de perde músculo e ganha sempre gordura, seu metabolismo acaba baixando cada vez mais. Por isso que todo mundo que faz muita dieta é bem gordinho. Então, nós temos que acabar com essa mentalidade e realmente fazer uma reeducação alimentar, que é a proposta do livro Desafio do Bem 30 Dias. Por isso que eu trouxe esse livro para a nossa realidade, porque em 30 dias eu faço uma proposta para você voltar a comer comida de verdade. Gente, não é comida de verdade que engorda. É um monte de outras coisas que a gente não costuma anotar, só lembra do almoço, mas esquece que no café da manhã foi aquele pãozinho, às 10 horas foi aquela coxinha, aí almoçou relativamente bem, mas aí do lanche da tarde até a noite é uma tragédia. Então, vamos rever conceitos? Lendo esses livros, eles vão ajudar bastante você e a comunidade Canção Nova. Obrigada, Gisela Savioli, dando dicas, viu, gente? Como perder peso de forma saudável e duradoura. Não é uma forma rápida que depois volta a engordar, não. É de uma forma duradoura. Eu estou aqui perto da minha amiga, minha amiga linda, Balança, gente. Ela é linda, né? Minha amiga linda, Balança, né, Carol? Pois é, então. Vou pesar. Na avaliação nutricional, Rose, o que é importante? A gente, depois de analisar os exames bioquímicos, né? A gente faz a aferição do peso, estatura e percentual de gordura. A gente pode aferir por dobra, né? Por 3 dobras cutâneas e através da balança de bioimpedância. Aquela que você fez no consultório, que aí determina quanto que você tem de massa gorda, massa óssea, água, o seu nível de gordura visceral, que é uma gordura mais importante e perigosa, tá? Então, isso tudo a gente já realizou no consultório. É importante relatar que tem que ser sem roupa, né? Hoje a gente vai fazer a demonstração aqui, mas o ideal é sem roupa, sapato, né? Peso seco mesmo, isso. E aí, quanto que a gente estipulou de perda de peso, Rose? 10 quilos em 3 meses. Isso. Certinho. Pode descer. Vamos lá? Vamos. Tipo o sapato aqui. E agora nós vamos para a cozinha. Vamos ver aqui o tipo de alimentação, né? Isso. A Carol já preparou uma dieta, né, Carol? Isso. E eu trouxe um pouco do que você trouxe para a minha dieta. Na verdade, o que a doutora Gisela Savioli falou, é importante a gente falar que aqui não tem nenhum produto industrializado, você observou, né? É só alimento. Tem aqui o chocolate industrializado, para a gente não falar que não tem nenhum. O que é importante entender? Não há alimento que engorde ou emagreça. Né? O conjunto da sua alimentação, o seu nível de atividade física, é importante falar que você... A Rose é ativa, né, Rose? Você já não é sedentária há um bom tempo, né? Faço atividade já física. Já tem 6 meses que você está na atividade física regular. E isso a gente leva em consideração também na hora de elaborar a estratégia. Eu também não gosto desse nome, dieta. Às vezes a gente usa plano alimentar e eu gosto de usar o termo estratégia alimentar. E como a gente tem uma meta... Dieta fica muito... uma dieta. Fica muito moldada, muito rígida, né? Muito aquele padrão. Todo mundo pensa em dieta, aquela folha, e acha que aquele papel vai mudar a vida da pessoa, né? Coloca na geladeira de casa... É uma mágica. E fica achando que aquilo ali vai... Ou seja, é uma mudança de hábito, né? Como vocês falaram. Então, olha só. O que é importante a gente entender? Hoje, no contexto de alimentação para perda de peso, a gente tem um conceito de alimentação... Diminuir esse excesso de carboidratos. O que é carboidrato, Rose? Carboidrato? É tudo que é massa, né? Para mim, assim, carboidrato, tudo que tem... para mim, tudo são tem os farinha, açúcares. Os açúcares. Mas você sabia que essa lista aqui de açúcar. frutas aqui são riquíssimas em carboidratos? Eu não sabia, não. Pois é. Nossa, e aí, gente. na verdade, não é que o carboidrato é o vilão. É a carga dele, igual... Foi falado ali no vídeo, né? A carga, ou seja, de manhã um pãozinho, aí no meio da manhã você come uma coxinha, aí à tarde você come outro pão, à noite você vai, ao invés de jantar... O perigo são as quantidades, né? Exatamente, ou seja, a carga disso, né? Toda hora você está comendo muito farináceos, excesso de frutas. Esse peso do carboidrato, ele é refletido na forma de peso, né?
Então, o que é importante a gente entender? Que a alimentação ela tem que ser diversificada. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de refeições intermediárias, tá? No dia a dia a gente vai falar bem especificamente sobre almoço e jantar, mas refeições intermediárias que a gente pode montar o cardápio do dia. Ou seja, sem papel. É claro que há no início uma certa rigidez, uma certa conduta na estratégia para você seguir ali, né? Um programa, para você como se diz, se orientar melhor. Mas não há uma rigidez. Você pode muito bem acordar de manhã e comer o pão, né? Integral. O famoso pão. Por que tem que ser integral? O ideal é que seja integral num processo de emagrecimento. Porque ele é rico em fibra. Você vai ter uma liberação desse açúcar mais lento. Ao invés do pão francês, a tapioca, muitas vezes as pessoas acham que a tapioca é um alimento que emagrece. Não é um alimento que emagrece. Não existe alimento que emagrece ou que engorde. É o contexto da sua vida, do seu dia a dia, né? E aí, assim, uma alternativa que a gente pode fazer no pãozinho é colocar azeite. Ao invés de margarina. Pão, mas pode usar manteiga. Margarina nunca. Margarina a gente não recomenda. Fazer um X na margarina. Margarina X. A gente pode usar gorduras boas. Do azeite. NaOtil. Ou a manteiga. Manteiguinha. Né? Manteiga mesmo. Manteiga. E pode comer o pão integral. E sempre associar não só um carboidrato isolado na refeição, só comer o carboidrato. Sempre associar o carboidrato com a proteína, com a gordura. Nunca comer só o carboidrato puro isolado. No meio da tarde você vai lá e come um docinho, entendeu? Você vai elevar o pico da sua glicemia e isso vai favorecer o ganho de peso, tá? Então aqui é uma junção legal, o pão com queijo. Queijo branco. Um queijo branco. No processo de emagrecimento, a gente pode tomar só o café da manhã com uma fatia de queijo. Uma fatia generosa. Olha essa fatia de queijo, não é generosa? É generosa. Ela vai te dar mais saciedade, às vezes, do que só o pão com azeite ou com manteiga. Com um cafezinho preto, por exemplo. Exatamente. Um pedaço de queijo. Para a gente eliminar esse excesso de carboidrato. Porque a gente tem uma meta de perda de peso ousada, né? Ousada não, uma meta boa de perda de peso. Então a gente vai pegar mais pesado nesse início. Essa estratégia vai ser mais pesadinha agora. Vai ser mais sofrido o início, né? E aí, de lanches intermediários, a gente pode consumir as frutas, né? Com uma certa restrição, por exemplo, melancia. Não precisa mais que um pedaço de melancia. Muitas pessoas acabam consumindo um quarto de melancia de uma vez só. Aí não é legal, porque você vai aumentar muito o açúcar no sangue dessa forma, certo? Lanches intermediários. É bacana a gente consumir ovinho de codorna, dá para levar no trabalho, né? É um alimento que dá saciedade. Poderia ser até, por exemplo, no meio da tarde, consumir 10 ovinhos de codorna. Nossa! No seu caso, vai ser melhor do que você comer um pão de sal com manteiga. Porque o pão de sal ele vai te dar uma saciedade pequena, não vai te saciar tanto assim. E o ovinho de codorna, ele vai te saciar. Interessante. Entendeu? Agora aqui eu achei interessante esse prato com essa fita. O que é isso? Pois é. Aqui, a estratégia é o seguinte. Quando a gente vai montar, é importante dizer o seguinte. Hoje as pessoas estão substituindo o jantar por lanches. E numa alimentação mais low carb, numa alimentação de perda de peso, é importante a gente jantar. Porque se você vai É mais saudável jantar do que comer um lanche. Exatamente. Então, no seu prato agora, eu quero que você imagine assim. Nós vamos dividir ele na metade, tá? E a outra metade é um quarto. Imaginariamente, tá? Tá. E aí, na hora da gente montar o prato, o que a gente vai fazer? Deixa eu só imaginar aqui. O que é o padrão brasileiro do consumo, o PF brasileiro? Colocar arroz, feijão aqui, uma guarnição que divide espaço com um pouquinho de salada, não é assim? E aqui a proteína, carne. Uma folhinha de alface. Então, a ideia a gente vai inverter. Então, vamos imaginar aqui um prato bacana. Metade dele a gente vai ocupar com legumes. Folhas, verduras. Enriquece porque aumenta vitamina, mineral, aporte, dá saciedade porque faz você mastigar. Então, olha lá. Metade do prato eu vou colocar de legumes. Salada. Bastante certo? folha. Aqui não tem arroz e feijão, mas o arroz e feijão não é proibido não, tá? Mas na outra parte, de um quarto desse prato, a gente vai colocar a proteína. Aqui está representada pelo ovo, mas pode ser um peixe. E é isso tudo aqui mesmo, tá? É imaginar um quarto do seu prato com proteína. Porque ela vai te saciar mais. Mas eu vou poder comer tudo isso? Vai.
Nossa, e esse outro 1/4, no seu caso agora, a gente vai excluir o arroz e feijão. Agora, nesse início. E aí a gente pode completar ele com legumes. Batatinha doce, abóbora. Batata doce eu posso comer? Pode, com moderação. Que nem eu faço academia, faço musculação. E dizem, né, até o professor da academia, que a musculação é bom comer a batata doce antes da musculação. É importante comer antes de ir para a academia? É importante, mas talvez essa estratégia agora, nesse início, não vai ser interessante para você, porque a gente quer perda de peso. Então, não é interessante você ganhar massa muscular, porque a gente quer perder peso na balança. Eu não quero que você ganhe massa muscular, porque isso vai ser refletido no peso na balança, entendeu? Então, talvez agora a estratégia vai ser um pouquinho diferente. E aí, Rose, sempre acrescentar azeite. Sempre azeite. Sempre coloca azeite. O azeite é uma delícia, né? E é fonte de ômega 3 também. Exato. Né? Fonte de gorduras boas, dá saciedade, ajuda você a não aumentar tanto o açúcar rápido no sangue, né? Aumentar com uma velocidade menor, e isso provoca mais saciedade. Se você comer um prato só com arroz e feijão, você vai ter uma saciedade muito pequena. Vai dar 2 horas após o almoço, você vai sentir fome de novo. E a ideia, hoje não há um padrão assim, tem que comer a cada 3 horas. Não é tão necessário comer a cada 3 horas. Esse padrão de consumo é muito para quem come só carboidratos, porque vai sentindo fome. E o corpo sente a necessidade de reabastecer essa taxa de açúcar no sangue e a pessoa fica pedindo alimento de 3 em 3 horas. Mas não é necessário. Se você alimentar de um prato desse, você vê que o ovo vai te dar saciedade. Você pode, almoçou meio-dia, 4, 5 horas da tarde, você pode fazer um lanche intermediário desse aqui, uma mão de castanha, por exemplo. Pode comer uma mão de castanha. Uma boa quantidade, e a gente tira aquele excesso que eu te falei, do carboidrato. Porque a gente quer estimular o seu corpo a perder peso. Entendeu? Entendi. Então a estratégia agora vai ser assim. E aí depois que comer um prato desse, pode comer uma fruta, uma paçoquinha diet ou não? Pode comer um chocolate. Você gosta de chocolate amargo? Uma porção de um bombom desse, que dá mais ou menos 10, 15 gramas, ou 2 tabletinhos destes de 5 gramas cada. Vai te saciar. A fruta não é muito legal após o almoço, não. Não pode comer fruta? Pode. E aí, as frutas aqui que tem mais água, que tem menos açúcar. O que não é recomendável é o suco. Aqui tem um limão espremido, ou seja, aí, por exemplo, dá para você... Se for tomar depois do jantar, aí já não seria legal comer o chocolate, depois se esse prato fosse o jantar. Olha, se você não tiver consumido ele no almoço, pode consumir o chocolate à noite. Pode derreter ele no micro-ondas, você usa uma vasilhinha dessa de vidro, coloca ele no micro-ondas para derreter e come com 4 morangos, por exemplo. É uma refeição mais leve, sem muito açúcar, sem o excesso da farinha da mandioca, que é a tapioca. Por exemplo, à noite, uma outra opção, se não tem a salada em casa, faz um omelete, ou come só um filé de peixe, ou uma latinha de sardinha, que é super nutritiva, tem um preço bacana, ou atum, coloca ali com tomate. Não precisa ser toda vez rebuscado, mas é importante ser um alimento que a gente seja o mais natural possível, desembalando menos, comida de verdade que a gente fala. É verdade, porque senão a gente quer inventar tanta coisa, né? Exatamente. Complicar. E o suco pode, só que o suco não pode ser suco muito concentrado. Suco de laranja, por exemplo. Para colocar um suco de laranja aqui, a gente tem que espremer mais ou menos umas 4 laranjas. Aí você aumenta muito a concentração de açúcar. Entendi. É a mesma coisa que um copo de refrigerante. O efeito no seu corpo vai ser o mesmo, em termos de absorção de açúcar, tá? Olha, gente, que interessante a gente saber dessas coisas, hein? A gente está achando que está abafando, tomando um copo de laranja, está tomando a mesma coisa que uma lata de refrigerante. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos conversando sobre dieta e os valores nutricionais. Até já! Estamos de volta com Manhã Viva, falando hoje sobre a dieta ideal, como se cuidar, os valores nutricionais. A gente acha que está abafando, tomando um sucão de laranja, gente. E, na verdade, a gente está tomando um valor nutricional igual um refrigerante. Então, nós temos que tomar muito cuidado, achando que nós estamos
comendo corretamente. Como eu falei, buscar um profissional, buscar fazer uma dieta, né, ideal para o seu corpo, para a sua saúde, fazer exames corretamente, né, buscar ajuda, né, Carol? Rose, não fica tensa, porque as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecendo, você vai reaprendendo. É igual a gente comentou, não é um padrão que você vai seguir um tempo, depois que chegar na sua meta, você vai voltar ao seu hábito anterior. Não, você tem que reeducar aos pouquinhos, aprender a consumir os alimentos de uma forma mais correta. Isso mesmo. O suco de laranja não é que tem um teor nutricional igual ao do refrigerante, é o teor de açúcar, né? Porque em termos nutricionais, o suco de laranja é melhor. É melhor. Mas nós temos mais uma dica da doutora Gisela Savioli, que vai estar dando dicas para nós também de dieta. Vamos acompanhar mais o VT. Tem como eu acelerar o resultado do meu regime? Bom, de novo, a palavra regime, dieta. Temos que deletar esse tipo de vocabulário. Nós temos sim que ter uma alimentação gostosa, prazerosa, mas saudável. Nós temos que lembrar que nós somos templo do Espírito Santo. Então, toda vez que você fizer uma escolha, você para pensar o que isso vai representar no meu organismo. Então, veja bem, a gente leva muitas vezes anos, décadas engordando. Aí na hora de fazer digamos assim, dieta, né? A gente quer eliminar o peso rapidamente. Aí faz aquelas maluquices, que faz o quê? O que eu já expliquei da pergunta da nossa outra telespectadora. Você vai perdendo músculo e você vai simplesmente acumulando gordura. Minha querida, faça um planejamento. Então, livros não faltam. O Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu acho interessante porque mostra que a obesidade é uma doença inflamatória e que você precisa ter uma abordagem anti-inflamatória, retirando aqueles alimentos que eu sempre comento. E colocando comida do bem. Quanto mais princípios ativos interessantes nesses alimentos, melhor seu corpo vai responder. Então, eu diria para você que se você retira o que não é bom e coloca bastante daquilo que é tudo de bom e que tem lá as cores do arco-íris, o que vai acontecer? Você vai ter sim uma resposta muito melhor do que se você tivesse naquele tradicional regime. Mas indiscutivelmente precisa de programação, força de vontade, ajuda do alto, como dizia o Padre Léo, e compre o livro Desafio do Bem, que vale a pena você encarar esse desafio. Pois é, obrigada mais uma vez, doutora Gisela Savioli, né? Interessante que ela falou mais ou menos, falou aquilo que nós tínhamos falado, né? Da palavra dieta, regime, que é uma reeducação, uma estratégia, né? Da mudança, é interessante. E aí, vamos continuar falando então aqui, né, Carolina? Eu gosto sempre de falar, hoje está sendo muito falado e muita gente questiona assim, mas vou comer no café da manhã ovo, porque eu acho que uma das melhores... Se eu fosse eleger o melhor aqui, eu colocaria ele em primeiro lugar. Ele dá saciedade, é uma gordura boa, né? É importante para funções cerebrais, para a saciedade, ajuda no emagrecimento. E aí, se você não gosta do ovo assim, faz um omelete de espinafre de manhã, faz como se fosse um pão de queijo, que a gente fala, um pão de queijo fake, usando o ovo, o queijo, pega um queijo, pica ele ou rala ele bem pequenininho e coloca numa forminha dessas de muffin, sabe? Para assar no forno rapidinho. Você faz um pão de queijo gostoso ali na hora, uma forma de consumir o ovo. E ele tem que ser bem cozido de manhã ou pode aquele meio mal cozido, molinho com a gente costuma recomendar o mais tipo ovo pochê, né? O caipira. Mas, porque existe ainda o risco da salmonela, né? Sim. E aí a gente fica... É melhor então cozinhar, a gente não sabe, né? A origem. Cru se você sabe a origem da procedência do alimento, pode consumir. Mas se tem a dúvida, é melhor consumir bem cozido, tá? Entendi. Mas cozinhar demais também não.
A gema tem que estar amarelinha assim, ó. Se ela tiver esverdeada, já passou do ponto, tá? Ah, entendi. Então nós temos aqui também Olha só, pois é, um alimento, a gente sempre tem que aproveitar a safra. A gente acabou de passar pela safra aí do milho, a gente está na época do morango agora, época fria, então aproveitar os alimentos da safra. Se for possível consumir de alimentos de horta caseira ou orgânicos, ótimo, mas se não for, dá preferência para alimentos da safra, tá? E o milho, a gente pode consumir o milho na dieta de uma forma equilibrada, que é um alimento que dá saciedade, né? Tem bastante fibra, tanto o milho assim como a pipoca. Eu costumo dizer assim, tem gente que tem aquela boca nervosa, né? Acabou de consumir, mas quer beliscar alguma coisa. É importante falar, a estratégia na hora de você consumir o alimento, não ficar à frente da televisão comendo, conversando ou trabalhando. Senta aquele momento ali, senta na mesa com calma, respeite esse horário, porque essa boca nervosa muitas vezes vem quando você está vendo alguma TV ou pelo ócio, né? Não tem nada para fazer e aí você vai beliscar. É importante e aí mora o perigo, né? Ir lá ler um livro, ocupar com outras coisas, fazer uma atividade física, né? Cuidar da planta, cuidar do animal, do filho, mas sair um pouco da cozinha. Mas para essas horas de belisco, uma coisa que é gostosa de beliscar é sementes. Pode ser, não a oleaginosa em geral, porque ela é muito calórica. Mas sementes, essa aqui é a de girassol, a gente pode beliscar, é uma fonte de gordura boa, também não vai estimular a sua insulina a agir, ou seja, ajuda no emagrecimento, tá? Agora, como você falou da pipoca, a pipoca, ela é feita, como que eu posso fazer ela? Se eu fazer ela na gordura, não é muito saudável. Pode fazer na gordura. Pode fazer? Pode, mas não é aquela, não precisa colocar aquele tanto de gordura. Pode fazer uma mescla, ele coloca um pouquinho de óleo ou azeite e um pouquinho de manteiga, só para molhar um pouquinho o milho, sabe? Não é para colocar em imersão, ou seja, aquele tanto de óleo. Uma colherinha para 2 colheres de milho cru, por exemplo, uma colher de chá de óleo, cheia, tá ótimo. Tá. E fazer na pipoqueira mesmo, em casa, não usar na pipoca de micro-ondas não, tá? Mas nós vamos acompanhar agora também um VT da Antonieta, que ela passou por um processo de emagrecimento e testemunhou para nós. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Antonieta Barcelos, sou casada, tenho 37 anos, sou mãe de 2 lindos garotos, o Antônio e o Pietro. Fui convidada a dar esse depoimento de superação, porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito sedentária, preguiçosa em relação à atividade física, estava 10 quilos acima do meu peso. Antes de casar, 13 anos atrás, eu fiz uma dieta à base de medicamentos, emagreci, consegui entrar no meu vestido de noiva, mas depois efeito sanfona, então eu não aconselho para ninguém esse método. Quando eu engravidei, minha primeira gravidez, eu tive diabetes na gestação, foi quando o meu médico me disse que se eu continuasse a ser uma pessoa sedentária e me alimentasse mal, provavelmente eu desenvolveria a diabetes no futuro. Foi quando o Antônio tinha 6 meses, eu me matriculei numa academia, e hoje ele vai fazer 9 anos, e desde então eu nunca mais saí dessa academia. Hoje sou adepta à corrida de rua, participo de corridas. Quando o Pietro tinha meu segundo filho, nasceu, ele tinha 4 meses, eu participei da minha primeira corrida de rua, a Volta Internacional da Pampulha, 18 quilômetros, foi assim, realmente me superei, e hoje eu realmente me sinto mais leve, literalmente, mais feliz, mais bem-humorada, mais disposta. A atividade física faz parte da minha rotina, né? É como almoçar, é como levar as crianças na escola. Todos os dias eu faço alguma coisa, né, de atividade física. Isso me dá gás, me dá energia para me seguir o resto do dia. Um beijo. Olha, gente, muito obrigada, Antonieta, pelo seu testemunho, pela sua partilha, né? Que bonito, né? A perseverança, né? O foco. E eu gostaria de perguntar à doutora Cláudia, né? Usar o medicamento, né? Durante esse processo de emagrecimento, né? A prescrição médica, ela é viável? Não é? Como que é isso? Sim, eu gostei muito dessa parte que nós acabamos de assistir, porque eu vejo o alimento também como medicamento.
para várias doenças. Né? Medicamento para perda de peso e medicamento para algumas doenças, porque quando o paciente chega ao consultório desejando emagrecer, nós então pedimos todos os exames referentes ao que ele traz, não são os mesmos exames para todos os pacientes, mas de acordo com a história que ele traz, é necessário fazer uma revisão laboratorial. De acordo com os resultados, nós vamos ver quais são as medidas coerentes com aquele resultado alterado. E muitas vezes a medida é o próprio alimento. É a atividade física, é o próprio alimento. Em alguns casos, o paciente realmente precisa de medicamento. Não necessariamente medicamento para emagrecer, mas um medicamento para cuidar daquele distúrbio que veio. Muitas vezes o paciente, quando ele está acima do peso, ele está o quê? Predisposto à doença do colesterol, a glicemia alterada, e dentro dessa alteração de glicemia nós temos vários estágios. Nós temos, por exemplo, o pré-diabetes e nós temos o diabetes. Quando o paciente chega num estado pré-diabético, eu fico muito feliz. Por quê? Porque o diabetes é uma doença que não tem cura. A partir do momento que ele se tornou diabético, ele será diabético o resto da vida. E a gente espera que esse paciente seja um diabético, sim, né, como já é, mas um diabético com uma glicose excelente, maravilhosa, como as de pacientes que não têm diabetes. Esse é o foco. E esse paciente realmente precisa de medicamento. Né? Agora, o paciente que chega e às vezes ele é um pré-diabético, eu fico ainda mais feliz. Por quê? Porque ele está tendo a oportunidade de se tratar, às vezes com medicamento, mas principalmente com dieta e com atividade física e com controle do peso desse pré-diabetes. E aí ele tem a oportunidade de não se tornar diabético e de voltar a uma glicemia normal. E eu digo para ele, olha, você já não tem mais um pré-diabetes, você já não tem mais a tendência aumentada para o pré. Ou seja, ele está evitando uma doença que a gente sabe que é uma doença que traz muitas limitações, né? Em relação ao medicamento para perder peso em si, a gente tem que ser muito consciencioso, porque todo medicamento tem risco, todo medicamento tem efeito colateral e dependendo do caso a gente vai ver o quê? Risco-benefício. Quando o paciente, aquele estado dele de doença, oferece um risco muito maior do que o risco do medicamento, aí certos medicamentos devem ser prescritos, podem ser prescritos, mas cada medicamento tem como ser prescrito, por quanto tempo o paciente deve permanecer, né? Tudo isso é pré-estabelecido pela nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e a gente sabe hoje que tem muita medicação, o quê? Off-label. Muita medicação que as pessoas às vezes vão na internet, às vezes vão no mercado negro, fazem o uso dessa medicação, e na realidade são medicações que oferecem um risco muito maior do que aquele estado do paciente. Então, desta forma, não devem ser usados. Pois é. Doutora Verônica, também gostaria que deixasse também uma mensagem final, né? Rapidamente. Sim. O tempo está muito curto, mas que falasse também a importância, né, do estado emocional nesse processo da reeducação alimentar, vamos dizer assim. O que vai garantir realmente a perda de peso saudável e a manutenção do peso? É a mudança de hábito, uma reeducação alimentar e trabalhar a nossa cabeça. É a nossa mente que controla o nosso corpo, por isso que a gente tem que trabalhar em equilíbrio, corpo e mente. Então, a gente tem que focar realmente na nossa meta, mas com muita consciência, né, avaliando realmente a necessidade ou não de medicamento, mas principalmente trabalhando as nossas emoções, entendendo realmente a nossa relação com a comida. E é um processo de aceitação, porque a gente não precisa emagrecer, a gente não precisa ter a numeração 38. A gente precisa ter uma numeração onde a gente está satisfeita com o nosso corpo. Se a gente alcançou o 40 e está satisfeito, pare no 40. Né? A meta tem que ser sua, a gente tem que emagrecer pela gente, não pelo outro. Né? Então, eu queria, assim, sugerir para você realmente entender, a gente vai fazer um trabalho mesmo de conscientização, de autoconhecimento, de motivação, mas, assim, repense realmente por que é importante emagrecer para você. A gente descobrir realmente as suas motivações, né? Que motivação é motivo para a ação. A gente só age quando a gente encontra o motivo. Quando a gente tem a consciência do tanto que é importante isso para a nossa saúde, né? Para o noso bem-estar, para a nossa autoestima. Tá então, bom. Vai ser um trabalho aí de trio, de né? Uma equipe para você. Se Deus quiser. Muito obrigada, foi ótimo. Então, vamos lá, né, gente? Vamos caminhar juntas, se Deus quiser. E olha, conto também com você. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Deus abençoe. Um grande abraço. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntinhos aqui, 9h30, no Manhã Viva. Espero por você.
Estaçãonovaplay.com. Assine já!